Pessoal, boa noite. Pessoal que está em casa nos acompanhando. Estamos aqui reunidos mais uma vez, uma reunião de estudo, de conhecimento. Com que motivo? O nosso aprimoramento moral. É assim que a gente vem, nas nossas palestras evangélicas, entendendo a moral do Cristo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral do Novo Testamento. Aquilo que não tem, que ninguém pode colocar dúvidas. E é a parte moral que nos transforma. Quando nós olhamos para dentro de nós, verificamos as nossas ainda deficiências que temos no dia a dia, que são muitas, porque moramos ainda no mundo de expiação e provas. E olhando para dentro de nós, nós vamos entendendo a dinâmica da vida. Vamos aprender que tudo está certo. Vamos entender que os erros que nós fizemos foram necessários, porque éramos ignorantes. Se fizemos um erro e não sabíamos que era errado, éramos ignorantes. Aqui aprendemos que não devemos fazer mais. Não fazemos mais, vamos seguir adiante, reparando à medida do possível e seguindo adiante. Hoje falaremos então desse aprimoramento moral sobre a paciência. Paciência e também do autodomínio que nós devemos ter para adquirir a paciência. Então, nós vamos ver a paciência, praticamente podemos dizer que é uma ciência da paz, paz e ciência, então conhecimento da paz. E lá no livro do Evangelho, lá no Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, o mentor traz para nós uma frase que eu gostaria de ler para vocês, no item 7 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Então, paciência quer dizer que muitos não temos ainda paciência. É uma virtude, é uma qualidade que precisamos aprimorar. Porque o homem, como nós começamos lá simples e ignorantes, né, como usando os instintos para sobrevivermos. Instinto de sobrevivência. E à medida que fomos evoluindo, fomos aprendendo, fomos usando o nosso livre-arbítrio para fazer escolhas, nem sempre boas escolhas, mas fizemos boas escolhas também. Ninguém só errou. E essas escolhas vão trazendo consequências. A cada existência nossa, nós voltamos, melhoramos um pouquinho e vamos seguindo adiante. E o que é a doutrina espírita? A doutrina espírita vem nos mostrar o Evangelho redivivo, aquele puro que o Cristo nos disse, e que deu a cada um de nós a responsabilidade pela nossa vida. Então, Deus não nos obriga a fazer nada, Ele tem uma paciência enorme conosco. Erramos, Ele dá oportunidade. Ele não condena, como dizem as religiões, muitas religiões, ao céu ou ao inferno. O prêmio do céu e a condenação do inferno eterno. Não existe. Ele nos dá oportunidades. Que oportunidade seria essa? De voltarmos num outro corpo, numa nova existência, para que juntos, numa família, onde se reúnem afetos e desafetos na família, para juntos se acertarem. E esse acerto inclui tolerância e paciência, às vezes, para aqueles familiares difíceis que nós temos que conviver. E todos nós temos, todos, porque faz parte. Que aquele familiar difícil que nós estamos impacientes com ele, numa outra existência lá atrás foi exatamente o contrário. Nós fomos os devedores dele e agora temos que aceitar. Então, nesse processo, quando voltamos, as pessoas mais importantes das nossas vidas, depois de Deus, foram nossos pais. Nossos pais que nos deram a oportunidade de voltar com o espermatozoide do nosso pai, o óvulo da nossa mãe, permitiu que nós fôssemos recebidos aqui na terra para seguirmos adiante.
Então, independente de julgamentos, não podemos julgar, não temos o direito de julgar os atos dos nossos pais. Não, mas eles têm que ter o nosso amor e a nossa gratidão, porque sem eles nós não estaríamos aqui. Então, a paciência vai envolver a vida nossa diariamente. E as pessoas às vezes dizem assim, eu perdi a paciência. Mas como perdeu? Só perde quem tem. Quem não tem, não perde. Então, nós somos impacientes. Então, aí é o grande problema que nós precisamos analisar no trânsito, na vida diária, numa fila de banco, numa fila de uma repartição pública. Sempre nós temos que exercitar. E a doutrina espírita traz bagagem para que nós possamos aprender a sermos pacientes? Sim. Mas como isso? Aprimorando nosso autodomínio. O que seria autodomínio? É o domínio de si mesmo. É olhar, controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas ações e as nossas paixões. Então, quando nós estamos no controle, nós vamos, o que vai acontecer conosco? Nossas escolhas vão ser melhores. O nosso livre-arbítrio vai ser melhor. Então, escolhendo, autodomínio. E a gente vai ver quanta bobeira a gente faz no trânsito, nas brigas, umas brigas bobas com o vizinho, criando inimizades, mortes às vezes, por porcariada, por não exercermos a paciência. Então, a paciência nada mais, nada menos que é um freio ao ser animal que nós trazemos lá do início, quando saímos do reino animal, entramos no reino hominal. Então, aqueles instintos brutais que ainda temos. Então, esse burilamento espiritual, a paciência é fundamental na nossa vida. Porque como podemos definir a paciência? É a virtude de suportar situações com calma, tranquilidade, olhando e procurando resolver os problemas, sem nos exaltarmos, brigarmos. Então, gente, é difícil, muito difícil, não tenho dúvida, mas é possível? É possível, senão não estaríamos aqui. Porque se a doutrina espírita nos traz o caminho, dizendo que nós que construímos o nosso destino no dia a dia, então cabe a cada um de nós verificar essas deficiências que nós temos e seguimos adiante. E olha que habitamos um mundo de expiação e provas, onde ainda o mal predomina. Estamos caminhando no nosso processo evolutivo para que o mundo, proximamente, já mude de patamar para um mundo de regeneração. Então, o orgulho, o egoísmo nos tornam impacientes às vezes. Tudo ainda nós vamos ver no nascedouro de todas as nossas deficiências. Está no orgulho e no egoísmo. E ainda ainda está latente dentro de nós. Então, quando nós vemos isso, é muito importante pensar. Lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, é perguntado se nós poderíamos vencer as nossas más inclinações. É possível vencer o homem as suas más inclinações? E o que os Espíritos respondem? Olha só, atentem para isso. Sim, é possível. E frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes, pequenos esforços, a gente consegue. O que lhe falta é uma coisa: vontade. É a grande deficiência nossa, a vontade. E um exemplo claro. Por que toda pessoa que vai fazer um regime sempre começa na segunda e nunca termina? Por que uma pessoa no final de ano faz aquele mundo de promessa? Lá no mar, soltando tudo, galinho de arruda, de tudo aquilo ali, e começa, e não vai até o dia de Reis. 31, dia 6, já se esvaneceu. Por quê? Falta vontade. Então, o que nós precisamos fazer, e para exercitar a vontade, nós passamos, além do autoconhecimento, olhar para dentro de nós, verificar as nossas deficiências, o autodomínio, que é o domínio de si mesmo. Se algo está me chamando, clamando,
a bebida, a droga, o sexo e tudo, o dinheiro, a vontade de roubar para ter bastante e tal, está me chamando? É hora da gente parar e pensar, o que eu estou ganhando? O que vai me acarretar isso? Não agora, agora vai me dar prazer, muito prazer. E o pós? E o day after, né? O dia depois? Como eu vou estar? Sabendo que eu roubei, tirei de alguém, sabendo que eu traí, que eu fiz tudo aquilo que me deu prazer, momentâneo, e as coisas não ficaram como eu queria. Vem aquele vazio, e esse vazio vai aumentando, aumentando cada vez mais. E aí a gente vai entrando numa situação que nós abrimos a brecha para influências negativas dos nossos irmãozinhos das trevas, vamos trazendo, vai fomentando energias negativas dentro de nós, vão controlando nossos pensamentos, e aí as coisas ficam difíceis, mais difíceis. Então, quando nós sentimos que algo não está legal, que os nossos pensamentos estão sendo dirigidos para algo que não condiz com a gente, é hora de parar, procurar ajuda, sim. Por isso as casas espíritas estão abertas, por isso as casas espíritas são prontos socorros espirituais, onde o primeiro é o passe, a água fluida, depois o conhecimento, e as pessoas vão devagarzinho mostrando, porque o espírito não resolve, os espíritos de luz não resolvem nossos problemas, quem resolve somos nós. Eles nos intuem, nos dão força, vai em frente, quando nós não ligamos, vai, mas ajuda-te, que o céu te ajudará. Esse é o nosso objetivo. Então, vontade. Então, na maioria dos casos, nós não usamos. Então, quando nós estamos umas pessoas impacientes, pessoas brigonas, que não têm paciência com nada, que gritam em casa, que fala palavrão, que fala aquilo, gente, onde está o autocontrole? Autodomínio é autocontrole. Então, a pessoa tem que entender que nós somos imperfeitos, que se eu estou impaciente com o erro do outro, eu também erro. Por quê? Eu tenho que compreender aquilo que está acontecendo, que o erro que eu estou condenando, eu também já fiz, eu já estou fazendo. Por que o meu erro é justificável e do outro eu não aceito? Eu sou impaciente para com ele. Então, o desenvolvimento da paciência e do autodomínio passa por essas etapas. Primeiro, a compreensão. Temos que compreender o que está ocorrendo. Perceber por que as pessoas estão agindo daquela maneira. O modo de julgar. Nós olhamos muito, um cisquinho no olho do próximo, e o nosso está uma trave desse tamanho, e nós está tudo legal. Então, essa compreensão passa por isso. Olhar com carinho para aquela pessoa que às vezes está nos ofendendo. Qual é o problema que aquela pessoa tem? Por que ela faz isso? Só de pensar isso, nós já saímos da faixa vibracional negativa e já estamos tendo um tipo de proteção espiritual dos nossos amparadores espirituais. Parar, pensar, porque as coisas que fazemos no impulso são as piores que existem. Sempre nos trarão consequências desagradáveis, porque a gente não tem. Porque na realidade você não sabe se a pessoa é ignorante, está fazendo aquilo, não tem noção, se ela ou está com má intenção, mas você vai compreender. Segundo passo, compreendendo, manter o sentido de realidade, a calma. E como é difícil, né, gente? Eu sei que é difícil, mas não é impossível, dá para a gente. Aí vocês vão falar assim, ele está falando porque deve ser uma maravilha. Não, já melhorei um pouco, mas preciso melhorar mais. Tomara que dê tempo até antes de eu ir embora. Porque hoje, porque eu sou o que eu fui, pelo amor de Deus, uma pessoa sem paciência nenhuma. A doutrina foi me moldando, a vida foi me moldando, devagarzinho a gente vai indo, mas ainda falta uma longa caminhada. Não é vergonha nenhuma de falar, mas estou no caminho. Se eu estou falando para vocês, está servindo mais para mim também. E depois, compreensão, senso de realidade, como que eu vou agir naquela situação? Como que eu devo agir da melhor forma possível? Quais os recursos que eu posso? Mas tudo isso passa daquele momento que você conta até 10. Se não der, até 20. Para encarar,
para compreender aquilo que está ocorrendo. Gente, quantos crimes bobos no trânsito nós temos notícia. De pessoas que são fechadas, vai lá, tira um revólver, tira uma faca, mata o outro. Segundos, para se arrepender depois. E a tragédia está feita. Por falta de paciência, de entendimento. Quantas situações, quantos relacionamentos são acabados, terminados por isso? Por falta de paciência, falta de diálogo. Então, o diálogo é fundamental para a gente entender. Então, essas coisas que a gente vai entendendo. Então, a vida, quando a doutrina nos traz o conhecimento, nos torna observadores, não só da nossa vida, mas do que está ocorrendo ao nosso redor. Nós vamos olhando, aprendendo com os erros alheios, é muito importante, e com os acertos alheios também. Nós vamos captando essa energia. Mas para isso, nós temos que ter olhos abertos, estarmos em sintonia com forças boas. E como estar em sintonia com forças boas? Com pensamentos bons, pensamento de gratidão, de luz, mas nós estamos trazendo essas energias boas para nós. Então é muito fácil culpar as pessoas, culpar os espíritos, porque, olha gente, se existe um obsessor, o obsediado deu brecha. Nenhum espírito alcança aquele que está protegido, que está com os pensamentos em sintonia com as forças do bem. Só é atingido aquele que está com a janelinha aberta, pensando, deu brecha, esse eu quero. Quantos a literatura espírita traz, pessoas que o inimigo espiritual quer vingança e a pessoa encarna e leva uma vida boa, ele passa a encarnação inteirinha e não consegue obsediar aquele que ele está procurando vingança. Por quê? Porque a pessoa tem um padrão vibratório bom. É uma pessoa que traz essa energia boa e a pessoa não consegue, e esse espírito não consegue. Ele não tem como, não tem brecha. Então, essas coisas acontecem. Então, como treinar o autodomínio, ou seja, o domínio de cada um de nós? Tem como? Lógico, tem sim. Primeiro, canalizar as nossas emoções negativas. É fundamental. Não é reprimir, canalizar. Então, no momento do trânsito, né, a pessoa te fecha todo, você xinga, para quê? Canta uma música, nem que seja para desabafar, uma música boa. Vai com Deus, meu filho, Deus te ajude. Ai, vai, você está com pressa, está na boa. Ao invés de aqueles nominhos gostosos, né, falar. Sair, começou uma discussão estéril com uma pessoa, porque discussões estéreis é o que mais tem. Você vai discutir futebol, política, religião, pelo amor de Deus, larguem mão. Não discutam espiritismo com quem não entende. Compreenda, afaste-se. Futebol, um é corintiano, o outro palmeirense, nunca vão chegar no acordo. Não tem como. Então essas coisas, sai, calma. Isso aí é educação do espírito, de cada um de nós. Sai, tira de foco. A primeira coisa é canalizar. Vai sair, vai dar uma volta, respirar é puro e colocar adrenalina, abaixar a adrenalina, porque quando você está com raiva, a adrenalina sobe, os hormônios estão bombando, se tiver uma coisa na mão, você taca, você mata e faz as tragédias. Então, vamos colocar a casa em ordem. Calma, respiração é fundamental, a respiração acalma. Vocês sabiam que a respiração acalma? Muito! Respira, segura um pouco, solta devagarzinho, umas 5, 6, 7 vezes, essa energia chega, massageia nosso chakra solar e vamos nos acalmando. Não acalmou? Faz uma série mais de 10 vezes, respirando e soltando, acalma, vai indo, vai para o jardim, vai cuidar da horta, vai sair, saia do foco. Não é reprimir com raiva não, aí você está reprimindo e armazenando ódio, não é isso. É canalizando de alguma forma. Então, muitas pessoas hoje, em grandes empresas, têm até saco de areia, vocês já viram? As pessoas estão com raiva, estão com coisa para sair, vai lá, dá murro, como se fosse um boxeador, bum, e libera aquela adrenalina. É um tipo de sair do foco. Segundo, isso é muito importante, temos que não deixar a cólera
aumentar. Porque se já ficar com raiva, faz o teste de vocês aqui, você que está em casa. Você pensa que aquela pessoa te fez uma coisa que você irritou. Você fica dando corda para aquilo. Vocês já viram aonde que chega? Você já vê até o enterro do cara que você matou na cabeça. Você já cria aquela novela, tudo você faz isso, eu vou fazer aquilo. Cria um enredo e nós estamos criando formas, pensamentos negativas. E essa energia negativa que estamos jogando no universo está voltando para nós. Vai nos prejudicar. Então nós não devemos a cólera, a raiva, seguir adiante. Porque vamos sentir raiva? Vamos. Todo mundo, somos imperfeitos ainda. Momentos, lapsos de raiva, mas que não pode essa cólera criar raízes. Tem pessoas que odeiam a vida inteira, odiando. E que resolve? Nada, só tragédia. Vai trazer doenças, tristezas, e as pessoas ainda aí procuram as muletas. Muletas na bebida, nas drogas, nos remédios faixa preta. E assim vão indo, e a vida está passando. E aí? A cobrança vai ser nossa, quando desencarnarmos. O que você fez? Você se propôs a fazer algo bom, mas você não fez. Vão ter outras encarnações, vão voltar, às vezes mais difíceis, para que as coisas se acertem. Por quê? Enquanto não for pago o último ceitil, nós não vamos deixar de evoluir. Vamos pagar essa, seguindo adiante. É a lei da vida, da justiça divina. Devemos sempre pensarmos que somos espíritos imortais. Imortais. Que tudo se transforma. Que nós temos essa capacidade. Transformar pessoas, situações. Aquele inimigo de hoje, nós vamos ser um amigo amanhã. Aquele que eu não perdoo hoje, eu vou perdoar, eu vou pedir perdão. As coisas têm que ser abertas para as transformações. É isso que é importante, porque o Espírito, a função do Espírito é a evolução. E só evoluímos quando entendemos as nossas falhas que fizemos. Então, é condenado errar? Não. O que é condenado, entre aspas, é fazer os mesmos erros. Persistir nos erros, nos enganos. Então, esses erros são molas propulsoras, que a gente vai evoluindo devagarzinho e vamos, devagarzinho, lentamente, acertando. Então, esse controle, o autodomínio, vai servir não só para a paciência, mas em todas as situações da nossa vida. Esse controle emocional nosso. Então, é isso. Então, sabendo que os momentos de impaciência, aonde reflete? Na nossa saúde. É os infartos, a pessoa com raiva explode o coração, são as úlceras, os cânceres, que vão aflorando. Por quê? Porque do nosso perispírito vai sendo inchado com essas negatividades que eclodem no nosso corpo físico. E quem é culpado? A não ser nós mesmos. Nós somos os donos da nossa vida, não podemos esquecer disso jamais. Ninguém é tão responsável pela nossa vida como nós, e mais ninguém. Temos que pensar nisso. O erro é humano, como disse há pouco, não tenha dúvida. Então, errou. A culpa, nós vimos na semana passada, culpa e auto-perdão. Nós temos que trabalhar sobre o auto-perdão. Aqueles que não assistiram, as palestras estão lá no YouTube do Centro Espírita, para verem, assistam, para fazer esse trabalho de entender que nós não podemos mergulhar na culpa eternamente. Então, o erro faz parte do nosso processo evolutivo. Sim, processo evolutivo, estamos evoluindo. Poxa, eu errei, eu fiz isso aí. Hoje não se faz mais. E a gente, quando entra na doutrina, ou melhor, quando a doutrina entra em nós, que tem uma grande diferença, entrar na doutrina e a doutrina entrar em nós, a diferença é total. Entrar na doutrina todos podem, vir ao centro, tomar paz, tudo, blá, 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 e ficar bem. Mas quando o conhecimento entra em nós, e nós assimilamos e verificamos que nós somos, sim, donos da nossa vida, é maravilhoso, gente. Você vai ver assim, o que eu era antes? Quais os meus gostos de 10 anos atrás?
E quais os meus gostos de hoje? Aquilo que era importante, que eu achava importantíssimo, hoje simplesmente é algo banal, que não me atrai mais. Isso chama-se evolução. Nós estamos nos espiritualizando. Isso que é importante. Independente de religião, espiritualizar. Deixando os apegos às coisas materiais, às pessoas, eliminando apegos. Isso é fundamental. Então, tudo isso devagarzinho. Aquela situação que me tira a paciência, como diz, né, que perde, mas só perde quem tem, pode ser consertada? Aquele filho que briga, que fala, por que ele grita tanto? Por que minha esposa grita, meu marido grita tanto? Por quê? O que está faltando? O que pode ser feito? É lógico que tem jeito. Mas desde que o nosso orgulho e egoísmo deixe. Você admitir para a esposa ou para o marido, puxa vida, me perdoa, eu realmente me excedi. E o macho americano, sul-americano, latino, é complicado. Ele se acha dono da situação, queixo duro. Mas é a hora, errou, e aí? É o carinho, mostrei, olha, errei, não quero errar mais, não há necessidade disso. Então, essas coisas, tudo isso nós estamos exercitando para adquirirmos o autodomínio, o autocontrole, automaticamente vamos exercitar a nossa paciência no dia a dia. No dia a dia, nós somos, durante as 24 horas do dia, nós somos colocados à prova, em situações que vamos ter que exercitar realmente a paciência. Agora, emoções, nós não podemos sufocar. As emoções vêm, nascem. Os sentimentos são do espírito, as emoções refletem o nosso corpo. Realmente, você recebe um ódio, uma raiva, a adrenalina sai, eu disse há pouco, sai. Então tem que canalizar essas emoções, não podemos reprimir. Porque quando você reprime, você está guardando dentro de você um fogo que vai eclodir uma hora. E precisa ser canalizado. Tudo tem que ser canalizado. Se nós não canalizarmos, o sofrimento virá. Então essa canalização faz parte da nossa vida também. Se você se desentendeu com alguém no lar, no trabalho, no ambiente profissional, então é complicadíssimo. Ou em qualquer grupo social, nós vamos estar desequilibrados momentaneamente. É um fato. Um colega de trabalho, não é verdade? Primeira coisa, qualquer coisa, não gritem, não falem nada, esfrie a cabeça. Quando não quer, dois não brigam. E as grandes brigas nos relacionamentos amorosos é isso. Briga, um quer falar mais alto que o outro e as coisas desandam. Então é momento de esfriar. Vamos analisar. Aprender a refrear aquele momento, respirando, para ver o que é melhor, o que pode ser feito naquilo. É um controle que nós adquirimos com exercícios. Para quê? O que estamos discutindo? Para. Não precisa falar nada, refreie. Vamos parar um pouquinho para pensar. Passa um pouquinho, vamos reconstruir o diálogo de uma forma natural. E se uma pessoa começou a gritar, ao invés de você gritar mais e ficar mais impaciente, diminua a voz. Você quer desarmar uma pessoa? É falar mais baixo. A pessoa está gritando, você está falando baixo. É tão irritante que você tem que parar de gritar. Porque irrita tanto, mas por que ela não está gritando? Eu estou gritando e ela não está. Mas, no fim, você fica fazendo papel de bobo. A pessoa está falando baixo e você gritando. Então, isso aí, essa pessoa que está fazendo isso, está dando um exemplo para nós de como controlarmos. É assim que funciona a vida. Então, gente, a cólera não tem como nós, um espírita, um cristão, nós exercitarmos isso aí durante o dia a dia. Raiva, o mal que faz para nós. As pessoas ficam irritadiças, amarguradas, tristes e vão procurar as muletas. Aí isso é impossível, né? Aí é impossível ou quase impossível as coisas andarem no ritmo normal. Então as nossas emoções
básicas fazem parte da nossa vida. Tristeza faz parte, alegria, são todas emoções. Medo é uma emoção que faz parte. Nós precisamos ter medo, um instinto, algum tipo de medo, mas o pânico já é complicado. Então são várias emoções que nós somos, que fazem parte da nossa evolução. Mas o realmente importante é nós controlarmos as emoções negativas, que nós vamos falar na próxima semana a respeito das emoções. Então isso aqui é um prólogo, o início que nós falamos da paciência, do autodomínio, para nós falarmos das emoções, dos sentimentos das emoções, como controlá-las. Semana que vem a gente vai ver isso aí. As emoções boas nós vamos guardar para nós, e as negativas nós vamos canalizá-las. Vamos aprender também como fazer isso. Então, gente, o que é ter paciência? O que podemos dizer? O que é ter paciência? É compreender aquela situação, as causas, os motivos daquela situação que traz tanta dificuldade para nós. Por que eu tenho tanta dificuldade? Por que eu sou uma pessoa irritadiça? Por que eu brigo à toa com uma pessoa que pensa diferente de mim? Por quê? Antes de culpar a pessoa, aquela pessoa me irrita. Ah, é? Por que você se deixa irritar? É a pergunta que eu faço. Por que eu me irrito com aquela pessoa? Eu deixo me irritar com ela. Então eu sou o culpado. Eu tenho que modificar o jeito de achar, porque ninguém modifica ninguém. Se a pessoa acha que isso aqui é água, não adianta falar para ela, ela vai falar que é água, não é madeira. Então, tudo bem. Não tem problema, eu vou seguir na vida. E as coisas assim, nós vamos vivendo bem. Agradecidos, serenos, numa boa. Esse é o nosso objetivo, viver bem. Não precisamos nos rebelar, desesperar, não faz parte, não deve fazer parte mais do nosso vocabulário, da nossa vivência. Brigar à toa, seguir, é ficar zen, tranquilo. Mas isso demanda vontade. Precisamos de vontade para nos modificarmos. Esse é o nosso objetivo. O que eu preciso modificar? Cada um de vocês, cada um daqueles que está me assistindo sabe. Aonde que está pegando mais? Aonde está trazendo sequelas que estão me fazendo mal? Se eu estou guardando cólera, raiva de alguém, primeira coisa, preciso canalizar isso aí. É o processo de perdão, é o processo de seguir adiante, mas tem que canalizar. Não adianta procurarmos subterfúgios fáceis. É muito fácil embebedar, se drogar e cair. Muito fácil, mas aquilo ali é momentâneo. Não vai resolver nada. Precisamos olhar para frente e seguir adiante. Deus esteja comigo, eu vou em frente, eu vou conseguir. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, mereço e posso ser feliz. O quanto possível neste mundo de expiação e provas. Olhando, não guardando ódio, não guardando rancor de ninguém, e perdoando e seguindo adiante. Então, exercitar a paciência. Então, nós temos que usar a paciência como força construtiva do nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Porque a impaciência vai trazer todo o nosso desequilíbrio. Então, a paciência é o fator fundamental. Analisemos as nossas emoções negativas. Olhe para cada um. O que é que eu sou? Eu sou uma pessoa rancorosa, brava, mentirosa, fofoqueira. Vamos olhar. Não precisa contar para ninguém. Eu vou exercer a vontade para mim. Eu quero ser uma pessoa melhor. Esse é o objetivo. Eu quero, preciso. Então, em toda situação, gente, em toda situação, nós podemos exercitar o nosso autodomínio, nosso autocontrole. Vocês podem ver em qualquer situação, de alegria, de dor, de tristeza, tudo. Se nós tivermos autodomínio, nós superamos e navegamos, por pior que seja o mar revolto. A gente consegue. Autodomínio. Olhe, chame. Como conseguir? Traga as energias boas, traga seus protetores espirituais para junto de vocês. Vamos trazer para nós. Me ajudem nesse momento difícil. Eu preciso de paz, respiração, luz, gratidão, e nós entramos na sintonia positiva. Então,
Dois fatores importantíssimos para a gente encerrar, que vai contribuir muito para o nosso autodomínio, para nós exercitarmos a paciência. Meditação e oração. A prece é fundamental. O que é meditação? É aquele momento íntimo que nós temos que ter, no mínimo, uns minutinhos por dia, com uma musiquinha boa, tranquila. Analisem, agradeça pela vida, agradeça pelo que tem, entre em sintonia com Deus e com todos. Não brigue com o seu corpo, não brigue com a sua situação social, não brigue com a sua cor de pele, não brigue com a sua beleza ou sua feiura, não adianta. É o necessário. Eu me amo como eu sou, porque eu sou filho de Deus, estou aqui com um objetivo, evoluir, e que todos nós possamos evoluir. Essa é a mensagem que eu trouxe para todos vocês hoje. Agora, encerrando a nossa reunião, nós vamos dar o passe aqui coletivo para os que estão presentes e para os que estão nos assistindo. O passe à distância. Os que estão aqui, a água será fluidificada. Os que estão em casa, vão fluidificar as águas também. Então, um momento de paz. Quero que todos fiquem bem cômodos, descruzem, tranquilos, serenos, cerrem os olhos, respirando fundo, sintam a energia divina adentrando pelo seu nariz, enchendo seus pulmões, oxigenando seu sangue, como o dom da vida, sobre a cabeça de cada um de vocês. Nesse instante, sintam a energia dos bons espíritos derramando luz, que essa luz se espalhe sobre todo o seu corpo, propiciando equilíbrio, paz, a cura do corpo e da alma. Sintam essa energia entrando por todo o seu corpo. Mentalizem suas casas, luz para elas, energia boa irradiando por todos os cômodos. Lembrem-se dos seus familiares que moram com vocês. Sintam essa energia boa, respirem. Nesse instante, a espiritualidade amiga está fluidificando a água de todos vocês. Mentalizem essa água, vocês que estão em casa, nesse instante aqui conosco, fluidificando, transformando as suas moléculas naquele bálsamo curador que irá nos propiciar o equilíbrio físico, emocional e espiritual. Com o sentimento de gratidão saindo de nós, irradiando por tudo e por todos, nós encerramos a nossa reunião, desejando a todos uma ótima noite, uma semana de paz, tranquilidade, saúde, que assim seja. Graças a Deus.